Abra sua Bíblia comigo em Salmos 73. Nós vamos ver na NVT. Salmos 73. Nós vamos ver na Nova Versão Transformadora. Se vocês quiserem acompanhar aqui, fica mais fácil, que vai mudar um pouquinho. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Se eu estivesse falado como eles, teria traído seu povo. Tentei compreender por que prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, nós estamos na tua presença. Pai, agora nós aquietamos o nosso coração, abrimos, Senhor, nosso coração para ouvir a tua palavra. Senhor Deus, nós carecemos da tua graça para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para nós compreendermos a tua palavra. Por isso fala aos nossos corações e nos ajuda, Senhor,
a não só compreender essa palavra, mas viver a partir dela. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a nossa existência, ela é determinada por Deus. O nosso existir, o nosso viver, é determinado por um Deus que um dia decidiu, pela sua soberana vontade, nos criar, nos enviar a esse mundo, soprar o fôlego de vida em nós, para que nós viéssemos a essa terra e vivêssemos a sua vontade nesse mundo. A nossa existência é determinada por Deus. Amém? Só que essa existência, ela não é só determinada por Deus, mas ela é afetada pelo nosso relacionamento com esse Deus. À medida como nós nos relacionamos com o Senhor Deus, com a forma como nós nos relacionamos, isso vai afetar como a nossa existência é conduzida, como a nossa existência ocorre ao longo de toda a nossa vida. Vai ser afetada pelo nosso relacionamento com Deus, ou não ter relacionamento com Ele. A nossa existência é determinada e afetada pelo relacionamento com esse Deus. O tipo de relação que temos com o nosso Deus vai determinar o êxito ou a falência da nossa história. A forma como nós conduzimos a nossa vida diante dos olhos do Senhor vai determinar o êxito da nossa vida, se vamos ser bem-sucedidos, se vamos ter uma vida com propósito, se essa vida vai resultar em algo que vai permanecer para sempre, ou se ela é uma vida falida, sem propósito, sem razão de existir, uma vida que está sendo edificada sobre areia, que não vai permanecer. Tudo isso é determinado pela forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos portamos diante dos olhos de Deus. Vai determinar o êxito ou não da nossa vida. Podemos construir muitas coisas nessa vida. Podemos afetar pessoas, podemos acumular bens, podemos tocar a história. Nós podemos realizar grandes feitos, porque o Deus que nos criou, Ele nos dotou do poder criativo daquele que nos formou. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso nós podemos realizar grandes feitos, fazer coisas grandiosas, tocar vidas, fazer coisas que, olha, enche os olhos de quem passar diante das nossas vidas. Mas se essas coisas não estiverem fundamentadas no lugar certo, de nada valem. De nada valem. Eu estive num lugar ontem e era uma exposição sobre a vida de um cantor secular. E o fim da vida dele foi muito triste. E ele tocou muitas multidões com a sua arte. Ganhou prêmios naquela época eram os discos de ouro, platina, aquelas coisas, ganhou isso tudo. Mas sabe, em determinado momento daquela exposição lá, estava lá escrito assim, que ele vive e a sua música também. Aí eu falei, sabe de nada, inocente. E aí, em determinado ponto, tinha ele dando uma entrevista. E assim, o que é uma exposição de alguém que já morreu, gente? É contar a história dessa pessoa, correto? No final, praticamente, da sua história, o último passinho dessa exposição, estava lá ele dizendo assim, uma repórter perguntando. Eu só vou fazer metade da pergunta para nós não entrar em assunto polêmico. Mas perguntava o que você acha de determinada coisa e o que você acha da igreja.
E aí ele responde: da primeira coisa, que eu não vou entrar no mérito, que nós estamos num ano aí que vai ser tenso. E a segunda coisa, ele fala assim: a igreja, o que eu acho da igreja é que a igreja só serve para juntar dinheiro. Só pensa em dinheiro. E causar divisão no meio das pessoas. E aí eu cheguei numa conclusão de que é uma vida tão pequena e falida. Uma vida tão triste, que essa pessoa teve um final triste. E no final da sua vida, a declaração dela. Porque quando se pergunta a respeito da igreja, nós sabemos que o pano de fundo dessa pergunta é: o que você acha a respeito de Deus? Então, do que vale ganhar prêmios, tocar multidões com a mensagem vazia, sem estar edificada em Deus, sem relacionamento com Deus? Por isso que eu estou falando que a forma como nos relacionamos com Deus determina o êxito ou a falência da nossa vida. O Senhor Jesus disse em Marcos 8,36: do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que ela daria em troca da sua alma? Nossa relação com o Senhor vai determinar o êxito da nossa existência. Tudo em nós deve ser determinado a partir do Senhor. Amém? Aqui nesse salmo, esse salmo foi escrito por Asaf, né? Aí em todas as Bíblias vai estar aí no comecinho aí, Salmo de Asaf. Asaf foi um líder de adoração, né? Que foi ali estabelecido por Davi. E ele, junto com os seus companheiros, eles eram responsáveis por ministrar adoração continuamente diante da presença de Deus. 24/7. Havia gente diante da presença de Deus, entoando cânticos e adoração a Ele. Pensa que benção, que glória. A gente dá uma meia horinha de louvor, mais ou menos, né? Já está querendo sentar, estão querendo, já não consigo cantar tão alto, né? 24/7, diante de Deus, declarando quem Ele é, adorando o nome de Deus. Para desempenhar esse papel ali, Asaf não podia chegar de qualquer forma, vocês não concordam? Porque ali era o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus, onde estava a arca. A presença de Deus se manifestava naquele lugar. Então ele e seus companheiros não podiam chegar de qualquer forma. Havia ali uma vida de consagração, de preparação. Eles deviam viver em santidade, em temor a Deus, em zelo pelo nome de Deus, para se apresentar diante do Senhor. Eles não eram qualquer pessoa. A vida deles tinha que ser diferente. Porque pensa, quando Asaf não estava no seu turno de adoração, as pessoas olhavam para ele e falavam: este é aquele que vai lá diante da presença de Deus entoar cânticos. A vida de Asaf tinha que ser diferente, consagrada ao Senhor. Asaf, ele foi autor de 12 salmos, que está aqui registrados no livro santo, nesse livro sagrado para nós. 12 salmos declarando quem Deus é e adorando o nome de Deus. Mas aqui nesse salmo, Asaf vai relatar um momento muito triste da sua vida. Um momento onde ele vacilou, quase caiu na sua fé. Aí no versículo 2 ele diz aí, né, que quanto a mim eu quase tropecei, meus pés escorregaram e eu quase caí. Houve aqui um momento na sua vida onde ele entrou num terreno muito perigoso na sua história. Um momento onde ele trocou aquilo que era eterno por um valor momentâneo. Um momento onde ele trocou aquilo que era constante por algo que é volátil, que altera toda hora. Ele entrou num momento perigoso porque aqui ele
começou a querer trocar algo que era sólido, que era firme, por algo frágil. Ele começou a querer trocar o que era verdade pelo que era simplesmente aparente. Quanto a mim, eu quase tropecei e meus pés escorregaram e eu quase caí. Ele começou a questionar o seu investimento naquilo que é eterno. Ele começou a questionar o seu tempo de consagração, a sua vida diferenciada. Ele começou a questionar tudo isso pelos resultados momentâneos da sua vida. Os resultados momentâneos daquilo que ele via ao seu redor. Sabe, as pessoas no tempo de Asaf, eles não tinham uma compreensão muito clara de como a justiça divina funciona. Eles não tinham uma compreensão muito clara de como era a justiça manifesta do Senhor, como ela iria se revelar no seu reino. Eles tinham uma visão muito imediatista da justiça divina. A mentalidade de alguém no tempo de Asaf era mais ou menos a seguinte: se uma pessoa ela anda corretamente diante de Deus, se ela consagra a sua vida ao Senhor, se ela tem comunhão com Deus, ela é abençoada. E o sinal, por exemplo, era: essa pessoa teria saúde, essa pessoa teria uma família grande, muitos filhos, essa pessoa teria muitos bens. Então era alguém abençoado por Deus. Agora, se uma pessoa não tivesse algum problema de saúde, alguma doença, se ela não conseguia ter filhos, se ela perdesse os seus bens, ela estaria num caminho de oposição a Deus. Deus estaria a punindo. Ela estava num caminho de maldição. Você vai se lembrar, por exemplo, lá no livro de Jó, quando acontece, aquela mudança repentina na vida de Jó, perde filhos, perde bens, perde saúde. O que os amigos de Jó vêm falar para ele? Você pecou. Confessa o teu pecado, se arrepende. Quem sabe Deus tem misericórdia de você. Porque como que essas coisas iam acontecer na sua vida se você não tivesse pecado? É uma visão muito imediatista, muito vaga a respeito da justiça no reino de Deus. A justiça divina era uma resposta ao que a gente conseguia fazer em relação ao temor de Deus. Só que aí tem um problema na vida de Asaf. Asaf começa a olhar ao seu redor, começa a olhar para a vida das pessoas, e ele começa a ver pessoas que eram perversas, pessoas que não tinham um caminhar alinhado com Deus, prosperando na sua vida, pessoas que eram más nas suas atitudes, com riquezas, com saúde, com bênção, e provavelmente ele já não estava assim. E isso é muito confrontador para Asaf. Porque ele olhou e viu homens maus tendo uma vida melhor que a dele. Um homem que estava constantemente na presença de Deus. E aí ele tem inveja desse povo. Ele diz aí: eu invejei eles. Sabe o que é a inveja, querido? A inveja é você querer o que é o do outro. E não é assim, ansiar a mesma coisa. É querer aquele. É igual você olhar para essa garrafinha gasta aqui e você invejar ela e você falar: eu quero aquela garrafa. Não pode ser uma preta igual, tem que ser essa. É o que é do outro. Ele invejou ter a vida dos homens maus. Ele começa então a desejar estar no lugar deles.
Aí no versículo 2 vai dizer: quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. Sabe o que Asaf está dizendo? Olha, além de ser rico, além de estar tudo forte, saudável, eles falam, eles caminham orgulhosos, arrogantes para esse mundo. E ainda estão arrastando multidão com eles. O que eles falam, as pessoas param para ouvir. É como se você falasse: olha, enquanto eu estou lá na presença de Deus, adorando o Senhor, servindo a Ele, tentando todos os dias negar a mim mesmo, ninguém me escuta quando eu abro a boca para falar. Agora esses homens maus, na vida deles parece que está tudo certo. O que Deus sabe, perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Não tem temor a Deus nenhum. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Olha o que Asaf está fazendo, gente. Ele está olhando para eles, falando: vê, olha como que a vida desse povo é tranquila. Eles não têm problema nenhum na sua história. Quantas vezes nós não nos pegamos no mesmo lugar, na mesma posição de Asaf? Quantas vezes nós olhamos para nós que estamos aqui todo dia tentando pagar um preço, de ser fiel ao Senhor, de ter uma vida agradável a Ele. As propostas do mundo vêm, as dificuldades chegam, o caminho mais fácil, o atalho do jeito humano aparece tão atrativo diante de nós, mas nós temos que abrir mão, porque nós tememos a Deus. Parece que para a gente sempre é mais difícil, para a gente sempre tem luta, tem oposição, tem dificuldade, e a gente olha, né, falando como homem, como diz Paulo, né, falando como na carne, a gente olha para as pessoas ao redor, para aqueles que não temem a Deus, e é tão mais fácil, é tão mais tranquilo, é só se entregar às suas vontades, é só fazer o que dá na telha. Como está aqui no Salmo, eles estão andando pela vida, o que Deus sabe? Será que Deus está vendo isso? E a gente está todo o tempo: o Senhor conhece, o Senhor está com os seus olhos sobre mim. Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Como que diante do mundo tem pessoas que parece que a sua vida é bem mais leve do que a nossa, com a facilidade somente de desfrutar da sua própria vontade. Quantas vezes a gente olha até aqui, nesse pequeno grupo de pessoas, e a gente vê pessoas que estão desejosas de servir a Deus, tem prazer de entrar na presença do Senhor para adorar a Ele. E a gente começa a ouvir as suas histórias, e quanta dor, quanta injustiça, quanta dificuldade. Quantas vezes, se a gente pudesse, a gente pegava com a nossa mão e para tirar essa dor, essa luta dos nossos irmãos. Porque a gente olha num olhar terreno, e a vida dos perversos, dos ímpios, de quem não teme a Deus, parece ser mais tranquilo do que a nossa. Todas as vezes, queridos, que medimos a nossa vida
nossa vida com Deus, pela régua do mundo, corremos o risco de cair na incredulidade. Todas as vezes que nós medimos a nossa vida pela régua do padrão desse mundo, nós vamos correr um risco de abandonar a nossa fé, de cair na incredulidade, de questionar como Asaf fez, de ter inveja de um padrão caído. A régua do mundo foi feita para o imediato, mas a régua do reino de Deus, ela foi estabelecida pelos padrões eternos. A régua desse mundo é o que está acontecendo nesse momento na minha vida. Mas a régua daqueles que decidem viver pelos padrões do reino de Deus é por aquilo que nós aguardamos, numa realidade que não vai passar com o tempo, que não se altera com as circunstâncias, que tem um sólido fundamento onde nós podemos firmar os nossos pés. Se medirmos o resultado das nossas vidas pelo momento que nós estamos vivendo, a vida com o Senhor não tem sentido algum. É perda de tempo. Se nós analisarmos nossa vida só pela ótica terrena, nós vamos abandonar a fé. Versículo 12, Asaf vai dizer assim: vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Olha a pergunta que vem dentro do coração de Asaf. Ele vê esse contraste: eu estou aqui servindo a Deus, eu estou aqui vivendo uma vida santa, e eu estou sofrendo enquanto eles estão vivendo de modo tranquilo. Será que foi à toa que eu mantive o meu coração puro? Será que foi à toa que eu me consagrei dia após dia ao Senhor? O dia todo enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Sabe, é muito difícil compreender essas perguntas que surgem no nosso coração. Perguntas que muitas vezes ressoam, mesmo que não verbalizadas dentro de nós. Se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Se Deus é tão bom, por que tanta maldade na terra? É olhar para coisas relacionadas a uma vida com Deus, com um padrão terreno. Queridos, se nós olharmos para os acontecimentos a partir de nós mesmos, a partir de nossos próprios feitos, nunca encontraremos sentido para o que acontece na nossa vida. Asaf vai dizer no versículo 16: tentei compreender por que prospero. Que tarefa difícil. Deus, eu tentei encontrar um sentido nisso. Eu tentei encontrar uma razão nessa história. Eu tentei de alguma forma entender, mas está muito difícil de entender. Não tem lógica disso, Deus. Não tem lógica. Se a gente olhar só baseado nos nossos feitos, nunca vai ter sentido, querido. Porque é algo que nós precisamos começar a mudar no nosso coração nessa noite. É que se for pelos nossos feitos, sejam feitos bons ou maus, se for só baseado no que nós conseguimos fazer, nenhum de nós é merecedor de favor algum de Deus, de bênção alguma de Deus. Porque a palavra dele diz que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Não há um justo sequer nessa terra. Diante das nossas obras, dos nossos feitos, nenhum de nós é merecedor de favor algum de Deus, da graça dele. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, decidiu nos amar, decidiu nos trazer para perto,
mesmo quando nós ofendemos a sua santidade, mesmo quando nós, enquanto humanidade, decidimos nos rebelar contra Ele, Ele decidiu nos envolver nos seus braços de amor. É graça de Deus e exclusivamente graça. Nenhum de nós, por mais que vivamos de forma agradável aos seus olhos, temos direito algum de chegar diante do seu trono e requerer qualquer coisa dele, porque Ele é Deus, santo e temível, digno de ser louvado. As nossas obras não são para conquistar o favor de Deus, mas é para honrar o favor que recebemos dele. É por isso que vivemos de modo agradável e consagrado a Ele. Asaf tentou achar um sentido para a sua vida na ótica terrena, no nível humano, e ele se perdeu nessa procura. Tentei compreender por que prospero. Que tarefa difícil. Porque não tem lógica mesmo. Mas aí no versículo 17 ele vai dizer aí, então, e eu já falei, já ensinei isso, vou ensinar de novo. Toda vez que tiver um então, um mais, um porém na Bíblia, separe e abre bem os ouvidinhos. Porque é Deus mudando um cenário. Amém? Tentei compreender porque prosperam, que tarefa difícil. Então, entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. O que Asaf está dizendo que Deus, eu estava aqui numa ótica humana, num nível de olhar terreno, tentando entender essa circunstância, e eu não consegui entender, mas na hora que eu fui diante da tua presença, que eu entrei no lugar santo, que eu compreendi, que eu consegui contemplar quem o Senhor é, naquele momento eu consegui entender qual é o destino daqueles que se separam do Senhor, daqueles que não conduzem uma vida de modo agradável aos teus olhos. Quando eu entrei em teu santuário, ó Deus, eu por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Asaf foi para diante da presença de Deus e ele contemplou a santidade de Deus. Deus santo, perfeito. Deus em que não há mácula alguma, Deus que é santo, que não há sombra e variação de mudança. Ele conseguiu ver o Senhor sentado no trono, cheio de toda autoridade e poder. E ele entendeu que qualquer condução contrária, em oposição a esse Deus, é loucura. Ele conseguiu compreender que é simplesmente uma permissão do Senhor, o tempo para que todos manifestem o seu coração diante dele. Mas quando ele se levantar, o texto está dizendo que Deus vai rir de suas decisões, vai rir das suas ideias, dos seus planos, porque Ele é soberano. Se nós quisermos entender os acontecimentos da nossa vida, nós temos que medir esses acontecimentos na medida da revelação que temos do nosso Deus. Se você quer compreender uma injustiça, uma dor, uma dificuldade que está acontecendo na sua história, vai para diante da presença de Deus, porque na medida que nós compreendemos o tamanho desse Deus, o poder que Ele tem, a autoridade que está diante dEle, nós vamos começar a mensurar: será que os meus olhos não estão me enganando? Será que faz sentido realmente eu comparar minha vida com esse padrão de vida? Será que faz sentido mesmo eu dizer que isso que eu estou vivendo é sofrimento mesmo, é dificuldade mesmo, diante desse Deus que está na minha vida, esse Deus que cuida da minha história? Entrar no santuário
é contemplar a santidade, o poder e a autoridade de Deus. Mas é mais do que isso. Entrar no santuário é nós contemplarmos a verdade do Evangelho sobre as nossas vidas. Asaf entra e ele contempla o santuário. Nós precisamos lembrar aqui que o santuário é o apontamento para a mensagem do Evangelho. É o apontamento para a obra de Cristo nas nossas vidas. Asaf, ele entrou ali no santuário e ele conseguiu contemplar o efeito do pecado no mundo. Ele conseguiu contemplar a ira do Senhor que foi derramada sobre aquele sacrifício, sobre aquele animal morto. Ele conseguiu contemplar ali a morte naquele animal, o sacrifício do Senhor, aquele animal substituindo os seus pecados. Ele conseguiu contemplar ali o perdão emitido por Deus através daquele ato. Ele conseguiu contemplar a glória do Senhor. O que eu estou querendo te dizer, querido, que todas as vezes que nos sentirmos injustiçados no mundo, todas as vezes que nós olharmos para o que está acontecendo na nossa história e olhar alguém que não tem um modo agradável diante dos olhos de Deus, vivendo às vezes aparentemente melhor do que nós temos que entrar diante da presença de Deus e lembrar da obra de Cristo nas nossas vidas, o que Ele fez por nós. Porque não existe favor maior que alguém, bênção maior que alguém possa nos dar, riqueza maior que alguém possa nos oferecer do que o perdão de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, a reconciliação com Deus Pai. Não existe favor melhor do que esse, não existe privilégio maior do que esse, querido. O que é uma riqueza, o que é uma influência diante das pessoas, se nós não tivermos paz com Deus? Então Asaf entrou no santuário, e ele falou: agora eu entendi. Eu tenho acesso à presença do Deus vivo. Deus me deu o privilégio de ministrar diante da glória de Deus. E eu aqui comparando a minha vida com alguém que é perverso, invejando eles. E aí ele vai dizer no versículo 21. Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Todas as vezes que nós tirarmos os olhos do Senhor e focarmos na realidade à nossa volta, olhar para um padrão terreno, medir a nossa vida na régua humana, nós vamos ser tomados de amargura, ressentimento, ira, inveja, porque nós estamos dando lugar à carnalidade. E aí sabe o que é o resultado? Nós vamos estar despedaçados por dentro. E algumas versões, o que esse texto está querendo dizer aí, despedaçado, é agitado na alma, é as emoções todas desreguladas, porque nós estamos olhando um padrão terreno. Mas aí Asaf chega na conclusão na hora que ele entrou no santuário. Versículo 22. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. Deus, eu fui tolo de me comparar com os ímpios e desejar o lugar deles. A misericórdia de Deus, querido, ela se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Por mais que muitas vezes nós não estamos isentos de errar diante do Senhor, de falhar com Ele, de nos colocar nesse lugar aqui de Asaf, de desejar uma vida mais fácil, mais branda, sem dificuldades. Nós não estamos isentos de nos desejar uma vida mais prazerosa, alegre, mais leve. Mas todas as vezes que nós irmos para a presença de Deus, reconhecermos os nossos erros, nós vamos entender que há um Deus gracioso e misericordioso para nos receber.
Porque ele está dizendo: Senhor, eu fui tolo, eu agi como um animal. O que é? É só me mover pela carne, pelo desejo, pelo anseio. Mas no versículo 23 ele vai dizer: mas no entanto, ainda pertenço a ti, e tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. O que ele está dizendo: eu errei, eu falhei com o Senhor, mas mesmo assim uma coisa não mudou na minha vida, é que o Senhor me comprou com alto preço, e eu ainda pertenço ao Senhor, e por mais que os meus olhos naturais possam ter visto uma vida falhando, hoje eu reconheço que a tua mão é que me sustenta dia após dia, que é o Senhor que me guia com o teu conselho, que é o Senhor que emite as palavras e me dá a direção. E ainda mais, o Senhor está me guiando, e é para um destino glorioso. Eu posso ter ansiado as migalhas do mundo, mas hoje eu reconheço que o Senhor está me conduzindo para um banquete diante da tua presença. Sabe que não é a respeito da ausência de dificuldades ou não. Porque a palavra de Deus diz que o sol, nasce sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos. Mas a questão aqui é com quem nós vamos percorrer as adversidades da vida. Quem vai estar segurando a nossa mão direita? O que determina o êxito das nossas vidas não são as bênçãos desta vida, mas é quem nós temos na nossa vida. Quem nós temos na nossa vida. Quem que nós desejamos mais do que a própria vida? Asaf continua no versículo 25: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. Asaf olhou e falou: quem mais que eu posso desejar, seja no céu ou na terra? Senhor, eu olhei o Senhor, eu contemplei, eu pus os meus olhos em ti e fui fascinado por isso. Eu desejo uma coisa, Senhor, e é estar na tua presença. Eu desejo uma coisa, Senhor, é estar com o Senhor todos os dias. Senhor, eu entendi que a maior riqueza que eu posso ter é ir diante da tua presença e te adorar. Eu fiz do Senhor a minha herança, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha recompensa, o Senhor é a minha riqueza. Você entende, querido? Quem tenho eu no céu além de ti? Quem que eu posso desejar nessa terra a não ser o Senhor? Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Asaf olhou para a vida dos ímpios e por um momento, medindo a sua vida com um padrão terreno, ele desejou essa vida. Mas na hora que ele foi para a presença de Deus, ele entendeu o bom, o agradável, o perfeito é estar perto do Senhor. Quanto a mim, eu não sei se você reparou, mas essa expressão aparece 2 vezes aí nesse salmo. Quanto a mim. E a diferença entre uma declaração e a outra é que no meio houve um olhar para o Senhor. Quanto a mim, invejei os homens perversos, mas eu olhei para o Senhor. E agora, quanto a mim, o bom é estar perto de Deus. Por isso, querido, não despreza a riqueza que Deus te deu.
Essa mesa aqui, ela significa isso, que Deus nos chamou para perto. O muro de separação que havia entre nós e Deus foi rompido. Quanto a nós, bom é estar perto de Deus, querido. Seja nas dificuldades, seja nos dias bons, bom é estar perto do Senhor. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio. Nos dias das dificuldades, para quem que você vai correr, querido? Nós temos um refúgio, uma fortaleza, um socorro bem presente no dia da angústia. Nós temos a sombra das asas do Altíssimo para nos abrigar. Nós temos um muro de fogo que nos cerca. Nós temos uma nuvem que nos guia. Nós temos a fonte de água que jorra para a vida eterna. Nós temos uma viva esperança no nosso coração. Por isso fiz do Senhor soberano o meu refúgio. Eu te encorajo hoje, em vez de se comparar com as circunstâncias ao redor, começa a fazer do Senhor o teu refúgio. No dia das dificuldades, quando você vê que tem alguém melhor do que você, corre para diante da presença do teu Deus e diz: Senhor, eu posso estar numa fase ruim, mas eu escolhi me abrigar diante da tua presença, porque eu entendi que a verdadeira vida é ao teu lado, Senhor, porque quanto a mim, bom é estar perto do Senhor. Não abro mão de estar na tua presença. E aí ele termina dizendo: e anunciarei todas as tuas maravilhas. Senhor, durante um breve momento eu tive que relatar a minha inveja a ímpios, mas eu tenho um compromisso de anunciar verdadeiramente quem o Senhor é. E o Senhor é a rocha que sustenta as nossas vidas. Amém? Para nós concluirmos, Asaf olhou para os homens e encontrou injustiça. Mas ele olhou para Deus e ele encontrou a plenitude da sua vida. Por isso que Asaf, eu não sei se você reparou, mas nós não citamos um versículo desse salmo. E é o primeiro. Porque antes dele relatar a sua inveja, ele declarou quem Deus era e ele disse assim: certamente Deus é bom. Antes de eu dizer qualquer coisa, eu quero que vocês saibam de algo. Certamente Deus é bom. Quando nós estivermos passando pelos vales da vida, nós vamos passar dizendo: certamente Deus é bom. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A diferença aqui, queridos, é em quem nós temos firmado a nossa história e diante da presença de quem que nós estamos indo diagnosticar a nossa vida. E eu não posso encerrar essa mensagem sem te lembrar que quem nos dá o livre acesso à presença de Deus é Cristo Jesus. Sem uma vida entregue a Ele, não há acesso à presença de Deus. E aí a régua da nossa história sempre vai ser terrena. Mas no dia que nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, fazer uma aliança com Cristo Jesus, entender a mensagem do Evangelho e crer nela de todo o coração, essa presença que Asaf teve acesso, ela está disponível a cada um de nós que crê em Cristo Jesus. Porque Ele inaugurou um novo e vivo caminho que nos leva ao trono da graça, onde nós podemos ver o Deus bom, misericordioso, santo, todo-poderoso e entender que o que é bom é estar na presença desse Deus, que é dono de tudo e todos, que é o que vai permanecer para sempre, porque o fim daqueles que se afastam do Senhor é que eles serão destruídos, mas aqueles que permanecem ao lado do Senhor viverão com Ele para sempre, para a glória do seu nome. Amém? Então nessa noite, queridos, é noite de nós dizermos: obrigado, Cristo, porque o Senhor nos dá esse acesso aonde nós podemos medir a nossa vida pela régua correta, pelas coisas que não vão passar. Porque, como diz a palavra de Deus, o choro pode até durar a noite, mas a alegria vem pela manhã.
Sabe qual que é a alegria, querido? Não é um momento na tua história, mas é o dia que o sol da justiça vai brilhar sobre nós e o Cristo virá, rasgará esses céus com toda a sua glória e chamará a sua igreja para si. Esse é o dia da nossa redenção. Esse é o dia que as histórias vão ser niveladas por uma justiça divina, que é o reino glorioso do nosso Deus. Amém? Você crê nisso?